Todos a bordo! Uma coisa que faz parte de todas as viagens de trem são as pedras que você vê embaixo e ao longo dos trilhos. Para que elas servem, afinal? E como essa base de pedras não se desfaz com o peso dos trens em movimento? São tantas perguntas, mas tenho todas as respostas de que você precisa. Como é feito o lastro da ferrovia? Para começar, essa base de pedras tem um nome, é chamada de lastro. E sua função é muito importante. Os trens transportam cerca de 40% das cargas do mundo. Por isso, precisam de ferrovias em boas condições e construídas com uma precisão exata. Então, você não pode simplesmente jogar um monte de pedras em uma pilha, colocar um trilho sobre elas e pronto. A espessura da camada do lastro geralmente depende das condições da construção, do terreno dessa área e de quanto ou que tipo de tráfego a ferrovia terá. Mas geralmente são cerca de 10 centímetros de profundidade e o preenchimento vai até o topo dos dormentes. São as toras de madeira ou lajes de concreto entre os trilhos que os mantêm no lugar. Se o lastro não for profundo o suficiente, a ferrovia pode afundar. Ups! É possível usar qualquer pedra para fazer o lastro? Infelizmente não. Se você olhar mais de perto o cascalho, notará que não há uma única pedra lisa. Cada rocha tem arestas irregulares. Isso não é coincidência. Se forem usadas pedras redondas, elas irão deslizar e o lastro se espalhará. Isso não é bom, já que a ideia principal é fornecer apoio e suporte aos trilhos. Então, para impedir que essa bagunça gigante aconteça, o lastro é feito de cascalho triturado, o que permite que as bordas afiadas se entrelacem umas com as outras, como em um quebra-cabeça. Além disso, em locais onde o lastro foi recém-assentado, os limites de velocidade são sempre reduzidos. Assim, dá tempo para as pedras se acomodarem bem. Ok, mas para que serve o lastro? Bem, agora você tem uma ideia de que esse cascalho dá suporte para a ferrovia, mas isso não é tudo. As ferrovias são expostas a muitas condições que as desgastam facilmente. Chuvas fortes podem causar inundações. Vibrações podem eventualmente destruí-las, e o estresse do calor e do atrito faz com que elas se dilatem e se contraiam. E também podem ficar cobertas de ervas daninhas e grama. Portanto, o lastro serve como uma maneira de proteger a ferrovia de todas essas coisas. Ele facilita a drenagem e evita que a pista fique alagada. Também absorve vibrações, mantém a expansão do calor em um nível minimamente seguro e não deixa as plantas crescerem por baixo. Assim como os trens e os trilhos, o lastro também precisa de manutenção e limpeza regulares. Se as pedras ficarem cobertas com muita lama e sujeira, elas não drenarão a água com a mesma eficácia. Ok, agora que já passamos por todos os conceitos básicos do lastro ferroviário, vejamos outros fatos divertidos sobre ferrovias que você pode comentar no seu próximo happy hour com os amigos. Por que as ferrovias têm vãos? Não estou falando sobre o espaçamento entre as toras de madeira ou lajes de concreto, mas dos vãos que há entre eles. Lembra do nome deles? Dormentes. Bingo! Mas ninguém dorme aqui. Enfim, me refiro aos vãos entre os trechos dos trilhos. Não há risco de descarrilamento do trem? Claro que não. Ao instalar a ferrovia, os engenheiros deixam pequenas lacunas para que haja espaço para a dilatação dos trilhos. O aço faz exatamente isso quando a temperatura aumenta, como nos dias quentes de verão. A dilatação também pode ser causada pelo atrito do trem em movimento. Se não houver nenhum espaço, os trilhos irão dilatar e ficarão curvados, deformados e perigosos para o uso. Como as ferrovias são protegidas contra a ferrugem? A ferrugem nos trilhos é causada por umidade, temperaturas congelantes e sal. Esses são os fatores que não são possíveis de evitar totalmente na manutenção de uma ferrovia, mas há maneiras de proteger as linhas contra danos causados pela ferrugem, ou pelo menos retardar o processo. Quando a ferrovia é construída, é usado aço de alta qualidade, porque ele é menos propenso à corrosão. Além disso, devido ao atrito constante, as partes superiores de um trilho são mantidas polidas e livres de ferrugem. Mas o que acontece se a parte interna corroer com o tempo? Bem, é exatamente por isso que são realizadas inspeções regulares. É feito um acompanhamento de todos os trilhos, e quando é hora de substituir algum ou todos, isso é feito. Você pode ver vários deles bastante enferrujados, onde os trens não passam mais ou circulam muito raramente. Portanto, quanto mais abandonada a ferrovia, mais enferrujada ela pode estar. O segredo para manter a ferrugem longe dos trilhos é usá-los regularmente. É perigoso andar de trem durante uma tempestade?
Bem, é muito mais seguro estar em um trem do que em um campo aberto durante uma tempestade, com certeza. Mas também pode ser mais seguro do que estar dentro de um edifício. E isso é uma surpresa, não é? Afinal, um trem é um grande pedaço de metal viajando com mais metal ainda. Se você sabe por que os aviões não são danificados por raios, então deve ser um fã de carteirinha aqui do Incrível. E também saberá que as aeronaves funcionam como uma gigante gaiola de Faraday. O mesmo acontece com os trens e funciona assim. A gaiola protege a parte interna deles dos campos eletromagnéticos, também conhecidos como raios, redirecionando a corrente para o exterior. Portanto, mesmo que um raio atinja um trem, você estará seguro lá dentro, mesmo que esteja segurando um garfo. Caso contrário, pode ser uma experiência chocante. Por que os trens mudam de trilho enquanto andam? A resposta óbvia: quando a via se divide e eles precisam seguir por esse ou aquele caminho. Mas aqui está o que me surpreendeu. Às vezes, dois trens estão operando na mesma linha e um precisa passar para outro trilho para que o companheiro possa passar. Essa opção permite que o tráfego se mova com mais eficiência. A mudança deve ser executada delicadamente, pois a maioria dos descarrilamentos ocorre quando um trem muda de trilho. Na maioria das vezes, o processo é tão cuidadoso e feito de maneira tão profissional que os passageiros nem percebem. O que é um jacaré ferroviário? Em alguns países é chamado de sapo, mas não se trata de um animal das ferrovias. Um jacaré ferroviário é o ponto em que os trilhos esquerdo e direito cruzam em um desvio. Se você olhar de cima, verá que ele se parece exatamente com as pernas de um sapo ou de um jacaré. Esses bichos variam em tamanhos e estilos, dependendo do grau da curva, e são numerados de acordo com o tamanho do desvio, com números mais altos, correspondentes a jacarés maiores, e curvas mais suaves. Por que os trens tocam a buzina o tempo todo? Obviamente não é para divertir ou entreter os passageiros. A buzina é usada por uma série de razões de segurança e utiliza-se uma de ar gigante para isso. O ar comprimido é soprado ao longo de uma placa de metal e isso causa vibração, que produz ondas sonoras, e estas passam através, e geralmente ficam mais altas, da buzina. Todos os sons emitidos pelo trem têm significados especiais, mas o objetivo principal é instruir ou alertar pessoas ou animais de que ele está se aproximando. Uma buzinada longa significa que o trem está chegando na estação. Isso é feito para atrair a atenção de todos na plataforma. Duas buzinadas longas indicam que os freios foram liberados e o trem está começando a se mover. Vários toques longos avisam que o trem está se aproximando de um cruzamento. Em outras palavras, se você estiver no entroncamento, não atravesse os trilhos. Uma sequência de toques curtos é ouvida quando veículos ou gado estão nos trilhos e eles precisam sair do caminho. E só para ter uma ideia, um trem de carga médio que roda a 90 km por hora leva mais do que o comprimento de 18 campos de futebol para parar completamente. Então, se você mora perto de uma ferrovia, da próxima vez em que for tão rudemente acordado pelo som de uma buzina de trem, lembre-se de que tudo é por uma questão de segurança. Ei, se aprendeu algo novo sobre ferrovias hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem bacanas para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.